Olá, meus irmãos, graça e paz. Assim como o apóstolo Paulo começa a sua carta aos Colossenses, eu também quero saudar vocês que me assistem. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. É uma alegria nós estarmos reunidos aqui, conectados mais uma vez no YouTube para um tempo de estudo bíblico, dessa vez iniciando uma série sobre justamente o livro de Colossenses. Esse livro contém o texto que para nós é base, é norte para a nossa comunidade neste ano de 2026. Lá no capítulo 1 e no verso 9 de Colossenses, que vai dizer: por esta razão, também desde o dia em que soubemos disso, não cessamos ou não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria, inteligência ou entendimento espiritual. Ao longo de todo o mês de fevereiro, aqui na IBFL, nós vamos estudar essa carta de Paulo, trecho a trecho, em todas as nossas programações, nas celebrações de domingo, nas terças-feiras aqui no YouTube, nas quartas com a tarde da bênção, nas quintas de oração e até mesmo nos encontrões que nós teremos aos sábados. Nosso objetivo é que nós possamos nos aprofundar nesse texto das Escrituras, assim como os irmãos de Colosso, nós também possamos ser realinhados com as verdades fundamentais da nossa fé, reajustando o foco, recalculando a rota, para que nós possamos seguir conhecendo mais a Cristo, sua plenitude, sua centralidade e a vida que Ele tem para nós. Por isso é importante que você tente não perder nenhuma das nossas programações, porque está tudo tão amarrado no sentido dos assuntos que nós vamos abordar em cada encontro, que eu tenho certeza de que todos nós seremos muito abençoados, confrontados, encorajados e maravilhados ao expormos o nosso coração a palavra de Deus, que é sempre viva. E ainda que ela tenha sido escrita milhares de anos atrás, até mesmo sendo originalmente endereçada para um outro povo, numa outra época, numa outra cultura, numa outra geografia, ela fala conosco ainda hoje, em qualquer lugar desse mundo, iluminando o nosso caminho. Então, dando a largada aqui, nós vamos compartilhar um pouco sobre o contexto da carta de Paulo aos Colossenses e o propósito dessa mensagem enviada por ele. Eu quero reforçar aqui que você leia todo o livro, são apenas 4 capítulos e em pouco tempo você consegue completar sua leitura. Aproveite, leia repetidas vezes, em diferentes versões. Eu particularmente gosto muito de fazer isso nos meus estudos porque me ajuda a ampliar o meu entendimento, sobre o texto. E é muito importante a gente ter uma compreensão, meus irmãos, profunda do texto bíblico. Entender de fato o que ele está querendo dizer, o que ele estava propondo, para quem, enfim, porque a palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática e é importante que nós tenhamos um conhecimento adequado daquilo que nós professamos. Bom, então, sem mais delongas, os estudos vão indicar que a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita ali por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Ele foi preso lá ainda uma segunda vez, e na segunda prisão na cidade foi a vez, inclusive, que ele foi decapitado. Mas antes do fim da sua vida, Paulo ainda passou por prisão em outros lugares, como em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, em Éfeso. Esse primeiro período, então, de reclusão dele em Roma aconteceu porque líderes judeus da época alegaram que Paulo provocava muitos tumultos e trouxe gentios ao templo, gerando um motim, profanando ali o templo. Então, para evitar que ele sofresse um julgamento injusto na Judéia, Paulo usou seu direito de cidadão romano para ser julgado em Roma, apelando ali para o imperador César. Então, com isso, ele conseguiu a permissão de cumprir sua pena em Roma sob regime domiciliar. Ele estava ali acorrentado a um soldado, mas ele tinha uma certa liberdade, inclusive para receber visitas, para pregar o evangelho. Nesse período, ele escreveu cartas conhecidas como são as chamadas as epístolas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Embora a autoria dessa carta aos Colossenses seja de Paulo, ele destaca logo também no começo, lá no capítulo 1, que o Timóteo, um companheiro dele, também estava ali. Então nós não sabemos ao certo se preso, literalmente, junto com ele, ou apenas um acompanhando, ou até mesmo contribuindo de alguma forma ali com o conteúdo que estava sendo escrito, sendo um coautor. Mas fato é de que Timóteo estava junto com Paulo enquanto ele escrevia. A carta é então direcionada aos irmãos da cidade de Colossos, antigo centro têxtil, mas que estava num declínio econômico ali durante o primeiro século depois de Cristo. Essa cidade fazia parte da Frígia, numa província
romana ali da Ásia, na região que é chamada Vale do Lico, e que isso é próximo de outras cidades conhecidas, como Laodiceia e Herápolis, que hoje correspondem ali majoritariamente ao território da Turquia. A igreja lá não havia sido fundada e nem visitada por Paulo. Quem deu início àquela igreja foi Epáfras, a quem Paulo vai chamar ali de um amado conservo, e que para os irmãos, né, de Colossenses era ali um ministro fiel de Cristo. O que Paulo tinha era um conhecimento sobre o testemunho dos irmãos daquela cidade, que tinham recebido, ele tinha recebido essas informações justamente do próprio Epáfras, mas ele também teve informação de que estava rolando um problema ali, se levantando uma situação diferente ali na cidade, que eram os falsos ensinos, o que o texto grego original vai chamar de a filosofia, né? Então, essa filosofia, não se consegue decifrar ao certo como ela era, definir claramente, porque na verdade ela era uma mistura de elementos judaicos com outros elementos que parecem ser dos cultos existentes naquela região, ou seja, essa filosofia, esse ensino falso que estava sendo impregnado ali na região de Colossos, partia de um sincretismo religioso, de uma mistura de práticas judaicas com outras crenças religiosas que eram comuns naquela região da Ásia. Então, acaba sendo um pouco difícil dos estudiosos identificarem exatamente, né, definirem exatamente essa filosofia ou esse falso ensino, porque na verdade ele era uma mistura de vários ensinos. Era justamente então essa salada mista que estava rolando ali em Colossos e afetando a fé dos irmãos. Então Paulo escreveu essa carta com um forte tom apologético, ou seja, de defesa da fé, combatendo justamente os falsos ensinos. Diferente de outras cartas, Colossenses não enfatiza a proximidade do fim dos tempos, mas ele vai trazer uma forte afinidade com o livro de Efésios, principalmente na ideia do mistério de Deus, né? Ele vai falar sobre um mistério de Deus que foi revelado, que estava oculto, mas que foi revelado em Cristo. Isso está presente nesses dois livros. Mas no centro da carta, né, o objeto central da carta de Paulo aos Efésios, está ali uma profunda reflexão sobre quem Jesus é. Ele vai apresentar Cristo justamente para responder aos falsos ensinos. Paulo vai afirmar que Cristo é a imagem visível do Deus invisível, o Criador e o mantenedor, o alvo, o propósito de todas as coisas, e não apenas parte da criação ou um poder místico, espiritual, como outros que aquele pessoal naquela época estava começando a acreditar. Cristo é o cabeça da igreja, né? O primeiro a ressuscitar dentre os mortos e aquele em que habita a plenitude da divindade, ou seja, Cristo não se compara com as coisas que eles estavam ali cultuando naquela época. Por meio da cruz, Cristo então vence os poderes espirituais e os rudimentos do mundo, que podem ser entendidos ali como regras superficiais, dogmas religiosos, rituais que eram feitos de forma ali legalista, enfim, libertando então os cristãos daquelas práticas que não faziam sentido para a salvação, que não tinham valor redentivo, porque Cristo tinha feito em si mesmo garantido a nossa redenção. Essa vitória então vai se refletir numa nova vida, né? Então Cristo conquistou, venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo nos salvou e nos salvou para uma nova vida que vai ali estar. Então essa vida vai estar voltada para as coisas do alto e vai se expressar, como a carta vai dizer ali na sua segunda metade, em exortações práticas, né? Em uma vida prática que tem a ver com esse novo padrão de vida de Cristo, que vai afetar a nossa vida familiar, as nossas relações e etc. Isso também é bem similar ao que tem na carta de Efésios, inclusive. É importante destacar, e até puxando aqui esse assunto, que Paulo ele vai recomendar que essa carta aos Colossenses ela seja intercambiada, ela seja trocada com os irmãos de Laodiceia, que era uma cidade então ali bem próxima, ficava entre 10 e 18 quilômetros mais ou menos de distância de Colossos. Ou seja, Paulo queria que essa carta aos Colossenses fosse primeiro lida para os Colossenses e depois ela fosse lida pelos irmãos de Laodiceia, e da mesma forma, uma carta enviada para Laodiceia também deveria ser lida pelos Colossenses. Que carta é essa? Não se sabe. Não há outros registros oficiais sobre essa carta. Ela é um mistério teológico, se a gente pode dizer assim, porque existem várias possibilidades ou teorias de que ela pode ter sido perdida, que ela pode nem ter existido de fato como uma carta formal inédita, mas talvez tenha sido um compilado de outros escritos de Paulo.
Há teorias até que dizem que ela pode ter sido justamente o livro de Efésios, que foi escrito por Paulo. Enfim, então não há uma clareza nem um consenso teológico sobre isso, ok? Então é importante só a gente ter claro que nós não temos uma resposta clara para essa carta de Laodiceia aí que Paulo menciona lá no livro de Colossenses. Bom, eu acredito que até aqui a gente já possa ter tido então uma boa visão geral dessa carta, que nós vamos continuar desmembrando, esmiuçando ao longo de todo o mês de fevereiro, e isso vai te ajudar a se localizar, e aí enquanto você faz as suas leituras dessa carta tão rica, tão poderosa, você já vai conseguindo entender onde que ela foi escrita, para que ela foi escrita, para quem que ela foi escrita, em qual contexto que ela aconteceu. E para encerrar esse nosso primeiro encontro, eu quero te convidar a guardar algo no coração. Colossenses não é somente uma carta sobre erros dos irmãos daquela época, sobre erros do passado, mas é um alerta muito importante e atual para nós hoje. Assim como aqueles irmãos viviam cercados de discursos religiosos, filosóficos, que tiravam Jesus Cristo do centro e colocavam outras coisas no meio do caminho, nós hoje também enfrentamos um mundo cheio de vozes, meus irmãos, que tentam substituir a suficiência de Cristo, a plenitude de Cristo na nossa vida por outras coisas. E é justamente por isso que essa carta é tão necessária para nós e ela é tão presente, ela é tão atual para nós hoje. Ela vai nos chamar como igreja de volta à essência, à centralidade de Cristo, ao fundamento que é Cristo, a certeza de que é em Cristo que habita toda a plenitude, que fora dele nós não precisamos e não devemos procurar outro complemento. Cristo é suficiente para nós e ele tem para nós é uma nova vida. Então, o meu convite final aqui para você é: permita que essa carta, né, que este texto bíblico te confronte, te reposicione, te aprofunde. Leia o livro de Colossenses com atenção, ore, né, com base nesse texto, caminhe conosco ao longo de todo esse mês, participe das programações e abra o seu coração para que o Espírito Santo quer falar a você. Que no final dessa jornada, assim como Paulo orou ali pelos Colossenses, e nós já falamos disso no começo desse vídeo, que nós também possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual, vivendo uma fé madura, centrada em Cristo e com uma vida que transborde, que reflita essa centralidade alinhada com a vontade de Deus para nós. Eu quero orar por mim e por você para que nós possamos ter em nós um coração como uma terra fértil para boa e viva semente da palavra de Deus. Mais uma vez, amém? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de nós termos acesso àquilo que o Senhor ministrou aos nossos irmãos há tantos anos atrás. Mas ainda hoje, Senhor, ela se faz viva, ela se faz presente, ela se faz pertinente, ela se faz adequada, ela se faz relevante. Ó Deus, obrigado, porque nós não estamos sozinhos, perdidos nesse mundo, sem uma orientação de como viver a nossa caminhada com o Senhor. Pelo contrário, nós temos, ó Deus, a tua palavra conosco. Eu oro, ó Deus, para que enquanto nós expomos o nosso coração e meditamos e aprofundamos o nosso coração na tua palavra, que o teu Espírito ache lugar em nós, para que nós possamos dar frutos, ó Deus, daquilo que nós estamos recebendo. E eu oro, Senhor, para que o Senhor seja o centro da nossa vida. Eu oro para que outros fundamentos percam seu lugar na nossa vida e que Cristo seja a base sólida em quem nós construímos a nossa vida, edificado sobre a rocha que é Cristo. Nós queremos permanecer, ó Deus, e não só no discurso, não só numa fala, mas na prática da nossa vida, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Jesus seja o centro da nossa caminhada, seja o centro da nossa vida, seja tudo para nós e que a nossa vida possa refletir e testemunhar quem Tu és. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e nós vamos nos vendo aí ao longo de toda a nossa programação. Até mais.